Vamos seguir então com a leitura agora do texto de Zera Yacob, do capítulo 4, onde de fato ele vai fazer toda uma reflexão sobre as religiões e vai demonstrar um claro ceticismo em relação às tradições, um movimento que é típico da sua época. De fato, gente, realmente a gente pode considerar que o Zera Yacob é um filho do seu tempo. E exatamente nesse capítulo 4 a gente vai ver essa caracterização principal, né? Como que as religiões estavam sendo colocadas em dúvida nesse período. Não só na Etiópia, né, que o Zera Yacob é um filósofo etíope, mas em qualquer lugar, né? Na Europa havia uma efervescência muito grande da reforma protestante, os jesuítas, né, que estavam já na Etiópia para evangelizar, né, porque a Igreja Católica estava perdendo território para os protestantes. Os católicos jesuítas precisavam, né, exatamente buscar expandir um pouco mais a sua influência. Você observa claramente ali a sequência de conflitos religiosos, né, e como que isso vai atingir inclusive a própria Etiópia, né? O mundo inteiro estava em grande efervescência religiosa. Os católicos, né, europeus foram até a Etiópia, né, para ampliar essa influência, e a gente vai observar ali claramente como que há uma relação clara ali de: será que a gente confia plenamente nas tradições? Será que a gente deve confiar plenamente nas tradições? Zera Yacob vai exatamente questionar isso, né, se a gente deve confiar mesmo nas tradições ou não. Veja aí, então, a leitura, né, do capítulo 4 do Hatatá, né, de Zera Yacob, que aqui está sendo traduzido como tratado, né, mas poderia ser exatamente uma investigação, né? Vamos traduzir Hatatá como investigação. Seguindo aí. Mais tarde pensei, dizendo a mim mesmo: tudo está escrito nas Sagradas Escrituras, é verdade? Tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras é verdade? Né? Perceba que aqui é uma tradução do Google Tradutor, tá bom? O texto original é em inglês. Embora eu tenha pensado muito nessas coisas, não entendi nada, então disse a mim mesmo: irei consultar eruditos e pensadores. Eles vão me dizer a verdade. Veja que ele começou a consultar outras pessoas para saber se realmente o que está escrito nas Sagradas Escrituras é verdade ou não. Mas depois pensei, dizendo a mim mesmo: o que os homens me dirão além do que está em seus corações? Olha só a reflexão importantíssima, né? O ser humano não fala nada mais, nada menos do que aquilo que está dentro dele, tá? Nada mais, nada menos. Está simplesmente expressando algo da sua subjetividade, da sua interpretação, do seu próprio pensamento, né? Na verdade, cada um diz: minha fé é certa. E aqueles que acreditam em outra fé acreditam na mentira e são inimigos de Deus. Veja que a falsidade sempre vai estar na religião dos outros. Eles são os inimigos de Deus, ok? Hoje em dia, os Frang nos dizem, né? Os Frang aqui no caso seriam os portugueses, né? Os jesuítas que simplesmente estavam ali na Etiópia, ok? Os Frang nos dizem: nossa fé é certa e a sua é falsa. Nós, por outro lado, dizemos a eles, né, nós aqui, no caso, os ortodoxos coptas, tá? E ele também está se incluindo dentro, né, dos ortodoxos coptas. Nós, por outro lado, dizemos a eles: não é assim, sua fé está errada, a nossa certa. Se perguntarmos também aos muçulmanos e aos judeus, eles alegarão a mesma coisa. E quem seria o juiz para tal tipo de argumento? Nenhum ser humano pode julgar, pois todos os homens são demandantes e réus entre si. Uma vez eu perguntei a um Frang muitas coisas a respeito de nossa fé. Ele interpretou, né, no caso dessas coisas, todas de acordo com a sua própria fé. Ou seja, quer dizer, ele foi perguntar lá para um português, ok, um Frang, e esse português simplesmente interpretou da maneira como foi, digamos assim, de acordo com a fé dele, tá? Esse português simplesmente interpretou de acordo com a fé dele. Essa que é a questão aqui, tá?
Posteriormente, perguntei a um conhecido erudito etíope e ele também interpretou todas as coisas de acordo com sua própria fé. Se eu tivesse perguntado aos muçulmanos e aos judeus, eles também teriam interpretado de acordo com a sua própria fé. Então, onde posso obter um juiz que diga a verdade? Assim como minha própria fé parece verdadeira para mim, outro também descobre sua própria fé, mas a verdade é uma só. Veja, essa aqui é a questão, gente. A verdade é uma só. Há um problema que ele está colocando aqui e cada um parece interpretar da sua própria maneira. Como é que pode isso? Alguém tem que estar certo. Ou simplesmente todo mundo está errado. Como é que está? Qual é a verdade, afinal de contas? Será que não existe verdade na religiosidade? Né? Seria um grande problema, antes de mais nada. Enquanto refletia sobre esse assunto, disse: ó meu Criador, sábio entre os sábios e justo entre os justos, que me criou com inteligência, ajude-me a compreender, pois aos homens falta sabedoria e veracidade. Como disse Davi, ninguém pode ser confiável. Aí que tá, gente. Parece que não dá para confiar em nenhum ser humano. Parece que todo ser humano trazem lá uma coisa simplesmente do seu próprio coração, da sua própria interpretação, e cada um fica defendendo, né, puxando lenha para sua fogueira. Não dá para confiar em ninguém. Veja aí o estado em que o Zera Yacob está. É o estado típico realmente dessa época, ok? Uma época de efervescência religiosa, da reforma protestante e da contra-reforma, e dos conflitos religiosos lá na própria Etiópia, no caso, entre os ortodoxos cóptas e os católicos romanos, ok? Você tinha lá na Etiópia esse tipo de conflito. Então você vai ver, poxa, são vários conflitos, cada um dentro da sua própria interpretação. Como é que eu vou confiar? Não dá para confiar em ninguém, né? Esse tipo de situação é que estava sendo vivida, né, pelo Zera Yacob. E era o pensamento típico mesmo dessa época, século XVII. Pensei mais e disse: por que os homens mentem sobre os problemas de tamanha importância a ponto de se destruírem? E pareciam saber por quê. Embora finjam saber tudo, não sabem nada. Olha só que engraçado, né, gente? Esse é o ponto de... Parece quase uma coisa meio socrática aqui, né? A questão dos sofistas que acham que sabem de tudo, mas na verdade não sabem de nada. Convencidos de que sabem de tudo, não tentam investigar a verdade, né? Esse é um dos maiores problemas, porque quem busca a verdade é porque realmente não tem. Agora, se você acha que já tem a verdade, para que você vai buscar? Não é mesmo? Como disse Davi, seus corações estão gelados como leite. Seu coração se contrai porque presumem o que ouviram de seus antecessores e não perguntam se é verdadeiro ou falso. Repara que a gente simplesmente aceita o que os antecessores disseram para nós. Não, a gente não questiona, é verdadeiro ou falso? Por que é verdadeiro ou falso? Quais são as razões que tornam essa coisa verdadeira? Pelo menos minimamente, né? Muitas das vezes a gente não faz esse tipo de questionamento. Mas eu disse: ó Senhor, que me ferem com tanto tormento, é justo que eu conheça o seu julgamento. Você me castiga com a verdade e me admoesta com misericórdia. Mas nunca permita que minha cabeça seja ungida com o óleo dos pecadores e dos mestres da mentira. Faça-me entender, pois você me criou com inteligência. Repare aí, novamente ele faz uma oração a Deus, né, para que traga iluminação, traga a inteligência para ele. Eu me perguntei: se sou inteligente, o que é que entendo? Isso é um ponto interessante, né, gente? No momento de reflexão, o que é reflexão? Reflexão é voltar-se sobre si mesmo. É um momento em que ele se pergunta. Veja como que é um movimento assim reflexivo. Eu me pergunto. Esse é o momento propriamente da reflexão. Ele faz uma oração e depois faz uma reflexão sobre alguma coisa. Repara o procedimento que ele costuma realizar aqui nos textos dele. Então vamos lá. Eu me perguntei: se sou inteligente, o que é que entendo? E eu disse, né? Ele mesmo responde, veja: eu entendo que existe um Criador maior do que todas as criaturas, já que de sua grandeza superabundante ele criou coisas que são tão grandes.
É inteligente aquele que tudo entende, pois nos criou como inteligentes a partir da abundância de sua inteligência. E devemos adorá-lo, pois ele é o mestre de todas as coisas. Se orarmos a ele, ele nos ouvirá, pois ele é todo-poderoso. Continuei dizendo em meu pensamento: Deus não me criou inteligente sem um propósito. Nesse sentido, gente, observe um ponto aqui interessante, né? Deus é colocado como um ser inteligente por trás de todas as coisas, que é o criador da abundância de todas as coisas, que todas as coisas teriam vindo, digamos assim, da abundância da inteligência divina, e ele é todo poderoso e ele criou, né, todos os seres inteligentes igual a ele. Okay? Então ele vai continuar, né, nessa questão, observa-se claramente o seguinte, aquele aspecto um pouco realmente da minha inteligência que vem de Deus. Tá? Vamos partir desse pressuposto. Eu tenho aqui uma inteligência que vem de Deus. E é por isso que eu sei que eu sou inteligente e que eu realmente entendo sobre as coisas. Repare que você está propondo aqui uma ideia, então, antes de mais nada, que é de um contato direto com Deus. Deus ilumina a minha inteligência. Eu não precisaria, então, pressupor nenhuma tradição para entender nada a respeito das coisas. Deus mesmo me fará entender sobre as coisas. Ok? Continuei dizendo em meu pensamento: Deus não me criou inteligente sem propósito, que é procurar e apreender a Ele e sua sabedoria no caminho que Ele abriu para mim e adorá-lo enquanto eu viver. E ainda pensando no mesmo assunto, disse a mim mesmo: por que todos os homens não aderem à verdade, em vez de crer na mentira? A causa parecia ser a natureza do homem, que é fraco e preguiçoso. Repara aí, parece que o ser humano é preguiçoso, ele não quer pensar por conta própria, ele não quer se esforçar, ele simplesmente aceita o que os outros dizem, os antecessores dizem. O homem aspira a conhecer a verdade e as coisas ocultas da natureza, mas esse esforço é difícil e só pode ser alcançado com grande trabalho e paciência, como disse Salomão. Com a ajuda da sabedoria, tenho me esforçado para estudar tudo o que é feito sob o céu. Ó, que tarefa cansativa Deus deu à humanidade para trabalhar. Repare que realmente estudar é uma coisa cansativa, exige esforço, né? E ninguém quer. Né? Então as pessoas simplesmente aceitam coisas que foram ditas para ele. Portanto, as pessoas aceitam apressadamente, veja aí, o que ouviram de seus pais e evitam qualquer exame crítico. Mas Deus criou o homem para ser dono de suas próprias ações. Olha que interessante, né? Deus criou o homem para ser dono de suas próprias ações, para que seja o que quiser, bom ou mal. Se o homem escolhe ser mau, ele pode continuar assim até receber a punição que merece por sua maldade. Mas sendo carnal, o homem gosta do que é da carne, sejam eles bons ou maus. Ele encontra maneiras e meios pelos quais pode satisfazer seu desejo carnal. Aqui já está trazendo até um pouco por uma questão assim de relação mesmo, né, entre o que de ser bom racionalmente e de seguir desejos carnais, ok? Até uma oposição ali. Seguir os desejos carnais, você acaba produzindo o mal, ok? Deus não criou o homem para ser mau, mas para escolher o que gostaria de ser, para que receba a sua recompensa se for bom e sua condenação se for mal. Repara aí que Deus, né, criou, né, para escolher o que gostaria de ser, né, para que o ser humano escolha o que ele gostaria de ser. Olha que interessante, né, a questão da independência, da autonomia, ok? E já está sendo pressuposta aqui no pensamento de Zera e Jacob. Mas aqui também está sendo pressuposta, antes de mais nada, a questão da responsabilidade, né? De você realmente ser condenado também, você ganhar um prêmio porque você merece, né? Uma honra porque você merece, e também uma condenação, né? Quando você for mal. Okay? Então, pela sua própria inteligência, você consegue julgar, consegue avaliar as coisas, consegue entender que uma ação é boa ou má, e por isso merece ser punido ou recompensado. Okay? Se um mentiroso que deseja alcançar riqueza ou honras entre os homens precisa usar meios sujos para obtê-las,
Ele dirá que está convencido de que essa falsidade era para ele uma coisa justa. Para aquelas pessoas que não querem pesquisar, essa ação parece ser verdadeira e acreditam na forte fé do mentiroso. Repara então uma coisa bem interessante aqui, que é exatamente o fato de uma pessoa se aproveitar, né, do desconhecimento dos outros, ou se aproveitar, digamos, de situações de enganação para tirar proveito próprio, né, para você simplesmente conseguir riquezas, conseguir poder diante de muitas pessoas, diante da miséria, né, de muitas pessoas. Olha que coisa interessante aqui que a gente pode refletir também nesse ponto. Eu pergunto a você, em quantas falsidades nosso povo acredita? Eles acreditam de todo o coração na astrologia e outros cálculos, no murmúrio de palavras secretas, em presságios, na conjuração de demônios e em todos os tipos de arte mágica, e nas declarações de adivinhos. Repare que essas coisas todas aqui, gente, se refere realmente a questões assim do tipo de superstição, né? Muitas questões de superstição. É provável que seja uma coisa até típica do local, né? Certas práticas de superstição, de presságio, de conjuração de demônios, de declaração de adivinho, arte mágica, né? Astrologia, então, era uma coisa relativamente comum também, de você tentar descobrir a vida pessoal da pessoa a partir dos astros. Realmente tudo envolve uma questão aí de superstição, antes de mais nada, que é típico de muitas sociedades, né? Não só ali da Etiópia em si, mas você pode pressupor que era comum também na Etiópia. Eles acreditam em tudo isso porque não investigaram a verdade, mas deram ouvidos a seus predecessores. A questão dos predecessores aqui volta novamente. Você confiar plenamente em tudo que foi falado para ele. Isso também você pode observar aí um contraste com Descartes, né? Interessante aí, mais um novo contraste, você pode imaginar. Porque o que o Descartes faz logo no início das meditações é exatamente se questionar sobre tudo aquilo que ele recebeu anteriormente. Okay? Você vê lá logo no início das meditações. E aqui você está tendo uma coisa parecida com isso. Porque esses predecessores mentiram, a menos que fosse para obter riquezas e honras. Mentiriam, né, no caso. Né? Por que esses predecessores mentiriam, a menos que fosse para obter riquezas e honras? Da mesma forma, aqueles que queriam governar o povo disseram: fomos enviados por Deus para proclamar a verdade a vocês. E as pessoas acreditaram neles. Aqueles que vieram depois deles aceitaram a fé de seus pais sem questionar. Em vez disso, como prova de sua fé, eles contribuíram com a inclusão de histórias de sinais e presságios. Na verdade, eles disseram: Deus fez essas coisas. E assim eles fizeram de Deus uma testemunha de falsidade e um cúmplice dos mentirosos. Observe aí, gente, que se tem um grande questionamento, né? Parece que você está usando até do próprio nome de Deus em vão, exatamente para justificar os presságios, os sinais, né? Você vê lá uma certa imposição de uma certa fé sobre um determinado povo, e esse povo, até mesmo para tentar angariar alguns benefícios ali, começou a defender a possibilidade de ter encontrado sinais, presságios que justificam, que comprovam, né, aquela fé. Então, veja, uma coisa vai alimentando a outra, você vai ver que o próprio povo, né, que foi, por assim dizer, enganado, acaba se tornando cúmplice dessa situação toda, porque aceita sem questionar, ok? E é isso, gente. Então, temos aí o capítulo 4, onde você mostra explicitamente a crítica, né, à religiosidade daquela época. Eu diria, né, se fosse fazer dar um posicionamento a respeito de Zera e Jacob, nós já falamos que ele tem um argumento a respeito da existência de Deus no capítulo 3. Nesse capítulo 4 ele demonstra um certo ceticismo, e com muita razão, diante de tantas práticas irregulares, né, que aconteciam das religiões. Você observa claramente um ceticismo em relação às religiões. Muitos querem apontar aqui um certo agnosticismo da parte dele, mas não é agnosticismo, obviamente. Ele acredita em Deus, ele acredita que provou a existência de Deus. Aqui, propriamente, faz mais sentido um posicionamento do tipo deísta, né? Deísta com D de dado.
no sentido de que ele defende a existência de Deus pela razão, por assim dizer. Defende pela razão, mas não acredita nas tradições religiosas. Esse seria o posicionamento deísta, antes de mais nada. Ele demonstra a característica de ser deísta, antes de mais nada. É uma possibilidade. É claro que a gente pode observar também que ele não rejeita totalmente a sua fé ortodoxa cópita. Você observa também que ele tem ali uma série de citações bíblicas. Então, se ele está pegando uma citação bíblica, ele está pegando uma tradiçãozinha também ali. Está pegando uma interpretação. Mas a questão é, interpretação quem é que faz? É o próprio indivíduo. Aí a gente pode recolocar exatamente aquele ideal, exatamente da reforma protestante, que cada um faça a interpretação livre, por conta própria. Ok? Você vê que realmente, com tudo isso, que o filósofo Zera Jacob é realmente filho do seu tempo, com o ceticismo e também com essa questão aí, da leitura própria, pessoal da Sagrada Escritura.